Boa tarde para você que está em casa, boa tarde para você que está na rede social. Hoje eu recebo aqui no Cotidiano a coordenadora da Rede de Procura de Órgãos em Pernambuco, Domani Cavalcante. A gente vai conversar sobre a importância da doação de órgãos. Tem também uma dica da Thaís Oliveira mostrando as novidades das peças agora para o outono. Você vai ver também como escolher alimentos na feira com o nutricionista Jefferson Arruda. E ainda tem reportagens sobre empresas que têm ajudado o meio ambiente. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto que o Cotidiano está no ar. Olha só, gente, o Brasil ele tem o maior programa público de transplantes do mundo. Por isso que hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a coordenadora de procura de órgãos de Pernambuco, Domani Cavalcante. Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano. Prazer receber você aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é a doação de órgãos, que a gente vê que aumentou. Claro, tem muita gente que de fato está doando, mas não como deveria. Isso, Marcela, a gente que agradece o convite. É sempre importante a gente estar divulgando esse tema, estar esclarecendo a população, porque realmente a gente tem aumentado o número de doações e transplantes em Pernambuco. Hoje nós somos o segundo estado no Brasil em transplantes de órgão, mas a gente ainda tem uma lista de mais de 1.000 pacientes. Uma lista de espera na espera, e a gente percebe que os mitos que envolvem a doação de órgãos atrapalham muito as famílias na hora de autorizarem a doação. Vamos falar um pouquinho então sobre esses mitos que prejudicam essas pessoas que estão aí querendo viver, e às vezes acontece de alguém falecer na família e a pessoa não quer doar exatamente por conta disso. Exato. Um dos principais mitos que as famílias referem muito na hora da entrevista familiar é o medo do corpo ficar deformado. Então, depois da doação, eles têm medo que o corpo fique deformado, e a gente esclarece que não há essa possibilidade. Inclusive, por lei, o corpo tem que ser entregue com o mesmo aspecto que tinha antes da retirada dos órgãos. Os órgãos são retirados por uma cirurgia como qualquer outra. Tem a incisão cirúrgica, onde é feito um curativo. O velório pode ser feito com o caixão aberto, o aspecto vai ser um aspecto normal. Na retirada das córneas, é feita a retirada, mas é colocada uma prótese no lugar. Um enxerto, né? Exato, e é fechado com cola, Então, os cílios são fechados com cola ou mesmo com um fiozinho, mas que fica imperceptível. Inclusive, a gente chama a família depois do procedimento para que a família cheque que o aspecto continua o mesmo. Então, não há essa possibilidade de ficar deformado. Um outro mito que a gente escuta muito é o medo da família. O ente querido está lá na UTI e aí houve a morte encefálica. Aí a família acha que o médico pode ter acelerado essa morte para doar os órgãos. Isso também não existe. Não, isso não existe. O protocolo de morte cefálica no Brasil, ele é um dos mais seguros do mundo. A gente tem contatos com vários outros países, que também trabalham com essa parte de doação e transplantes, e eles sempre dizem isso. Então, em alguns países, na grande maioria, só são necessários 2 exames para confirmar o diagnóstico de morte cefálica. Aqui no Brasil são 3. Tem que ser feito por médicos diferentes. Médicos do transplante não podem participar do diagnóstico por conta do conflito ético. É feito, além dos 2 exames clínicos que são feitos por médicos diferentes para ver se há alguma atividade no cérebro, se o cérebro tem alguma resposta. É feito um exame complementar para ver se tem fluxo sanguíneo, para ver se tem atividade elétrica. E só depois desses 3 exames é que é confirmada, se todos os 3 não mostrarem nenhuma reação do cérebro, é que é confirmada a morte cerebral. E nesse momento, inclusive, é feita a declaração de óbito, porque, por lei, após o diagnóstico da morte cefálica, após o último exame, é a hora do óbito, deve ser considerada a hora do óbito, a realização do último exame. E aí já é feita uma declaração de óbito, e só assim a gente conversa, só depois de todo esse processo, é que a gente conversa com a família e oferece o direito da doação, Porque hoje no Brasil
a legislação considera a doação como um direito da família. Sim. Então, todos os hospitais eles têm a obrigação de notificar a Central de Transplantes a morte cefálica. É um diagnóstico de notificação compulsória e tem também a obrigação de oferecer à família a possibilidade da doação. Como você bem falou, Domani, existem cerca de 1.000 pessoas na fila de espera esperando a doação de órgãos para poder viver. E a doação de órgãos pode salvar muita gente. A atitude é simples, gente. A gente só precisa falar aos nossos familiares desse desejo, caso aconteça aí alguma coisa no meio do caminho. Agora a gente vai conhecer 2 histórias emocionantes de pessoas distintas que tiveram a vida transformada pela doação de órgãos. Confere aí. Em 2012, Eliane perdeu o marido e o filho em um acidente de trânsito. Em meio à tristeza com a morte, ela teve um pensamento muito nobre. Autorizou a doação de órgãos do filho, pensando justamente na necessidade de outras pessoas. Uma colega minha ligou para mim e ela me incentivou, né? E disse como era importante fazer essa doação. Então, assim, eu fiquei muito feliz por ter esse gesto, né? De fazer essa doação, tá entendendo? Porque, de todo jeito, ele estava já tinha ido para morar com Deus e eu fiquei muito feliz. Já Tamires foi beneficiada porque recebeu as córneas que precisava, pois sofria de uma doença que poderia deixá-la cega. Eu tinha uma doença chamada ceratocone, certo? Que foi diagnosticada ainda quando eu era criança. Só que aí eu entrei na lista de transplante e tudo. E hoje eu recebi, faz 8 anos que eu recebi as córneas do lado direito e a do lado esquerdo faz 14 anos. E só conquistas daqui para frente, porque até a habilitação, que eu não poderia ter tirado antes, hoje eu já tenho habilitação, tudo. Qualquer pessoa pode doar seus órgãos. Primeiro é preciso avisar aos parentes sobre esse desejo. O processo começa com a confirmação da morte encefálica do paciente. Após a confirmação, deve haver a autorização por parte dos familiares que assinam um termo. Aí a Central de Transplantes encaminha o órgão para um receptor compatível. Um ato de salvar vidas. A pessoa sempre tem que conversar com os parentes, com os familiares, até os amigos mais próximos mesmo, porque a gente sabe que o momento é difícil, mas é um momento também que ele pode estar salvando vidas ali, se a família estiver de acordo, é muito importante. Eu me sinto muito feliz, porque eu sei que ele partiu para Deus, mas graças a Deus ele está vivo, né? Ele está vivo, está batendo aí algumas pessoas, e eu me sinto muito feliz, não tem preço, só tem gratidão e agradecer a Deus, como isso é importante. Lindo de se ver. Tamires voltou a enxergar e que atitude louvável essa da Eliane. Imagina só, Domani, como é difícil para uma mãe você ver seu filho de 9 anos ali, né? Você está querendo que ele viva, claro, e aí você tem que tomar essa decisão. E ela tomou uma decisão muito assertiva, porque hoje o filho dela, ele vive em outra pessoa. Parabéns, Eliane. Eu fico emocionada de falar sobre esse assunto porque a gente que é mãe, a gente se coloca no lugar dessa mãe e se coloca no lugar da pessoa que está ali lutando para viver. Isso pra gente, eu digo muito que é o momento mais difícil de todo o processo, é a entrevista familiar, né? Porque a gente lida com o sofrimento de uma família, como você diz, em algumas situações de tragédia. É um filho que sai para trabalhar e não volta, é uma criança que sofre um acidente e entra em morte cerebral. E o nosso principal, eu gosto muito de frisar isso, que naquele momento ali, Marcela, para a gente, a família é o mais importante. Verdade. É a família que está perdendo o ente querido. A gente fala muito às equipes, por isso a gente precisa treinar muito as equipes hospitalares, as equipes de busca de doadores. O órgão não é o mais importante, né? Então tem uma família ali com uma dor imensa, que a gente precisa primeiro acolher aquela família e dar a ela todas as condições para que ela decida com autonomia e com segurança sobre a doação, né? Então é um momento de crise emocional intensa e isso atrapalha a decisão, inclusive, da doação, né? Sim. Por isso que a conversa antes em casa ela é importante, porque deixa a família mais tranquila para decidir no momento de crise emocional, né? Então, quando não há conversa familiar antes, a família fica na dúvida. Não sei se ele queria doar, não sei se era o desejo dele, não sei se vou fazer certo em autorizar a doação.
Quando o parente é em vida, expressa para a família o desejo de ser doador, quando a gente vai fazer a entrevista, a família imediatamente já diz, não, ele era o desejo e a gente vai fazer o desejo acontecer, à vontade da pessoa. Então, a gente diz que as conversas mais importantes têm que ser ditas em vida, né? Tem que ser feitas em vida. Essa é uma conversa que salva vidas. As pessoas evitam falar sobre isso porque remete à morte. Sim. Mas é como você diz, no meio do caminho ela acontece. Né? Quando a gente menos espera, menos espera, às vezes quando menos espera. E aí a gente precisa conversar com a família antes, né? Esse é o principal passo para ser doador, não precisa deixar nada por escrito. Não vale mais aquela questão de colocar na carteira de identidade ou na carteira de motorista. Aquilo caiu desde 2001, essa lei foi revogada desde 2001. Hoje é a família, o parente de até 2º grau que autoriza a doação de órgãos. Então é com esses parentes que a gente vai conversar na hora do falecimento e são eles que vão ter autonomia para autorizar a doação. E se essa conversa tiver sido feita antes, isso facilita para esse parente decidir nesse momento, né? E lembrando disso, para a gente essa dor ela é mais importante do que a doação em si. E o que a gente percebe é que essas famílias que doam, elas têm um alívio, elas têm um certo conforto, que às vezes nem é percebido na hora por conta da crise emocional. Por conta da dor, da perda. Da dor, mas que depois essa doação, ela facilita o luto, ela ajuda na elaboração desse luto e depois as famílias referem para a gente, inclusive a gente manda uma carta de agradecimento, dando o retorno dos transplantes, dizendo que os órgãos foram aproveitados. E as famílias ligam dizendo que se emocionaram quando receberam a carta, pedindo, agradecendo a possibilidade e o direito de terem ajudado outras pessoas, né? A nossa querida companheira de trabalho que deixou uma saudade enorme, até hoje a gente sente essa lacuna aqui na TV Jornal, Graça Araújo. Era um desejo dela doar, infelizmente não pôde ser feito por conta da falência múltipla de órgãos, mas ela tinha esse desejo de ajudar, de salvar várias vidas. Domani, a família que doou tem contato com quem recebeu o órgão ou isso não pode ser feito? Não, hoje a legislação brasileira não permite que seja divulgado, né? Então, há um sigilo considerando tanto a identidade do doador quanto a identidade do receptor, né? Então, a gente não pode divulgar. As pessoas às vezes questionam porque viram em programas de televisão verdade. Que a família soube quem foi que recebeu, mas isso realmente foge das instituições, da central de transplantes, dos transplantadores, os hospitais não podem divulgar essa informação e às vezes a própria imprensa descobre sozinha essa informação. Algumas famílias condicionam, inclusive, o fato de eu só dou se eu conhecer quem vai receber. Aí a gente sempre mostra a questão do ato de solidariedade, que ele não precisa... ele é bonito quando ele não é... divulgado. Exatamente. Que você guarda para você. Eu sei o que eu fiz isso. E isso ajudou muita gente, então não preciso dar publicidade a isso, porque quando ele é exposto, isso. não é caridade. E assim, a gente tem vários casos no Brasil de lutos mal elaborados, de famílias que perderam o ente querido e transferem tudo isso para o receptor, o receptor que recebeu o coração. Já teve esposa que casou com o receptor do coração do marido. Olha, então, assim, tem essa questão também. Alguns lutos, eles demoram mais para ser elaborados, as famílias, algumas adoecem, né? Aquela questão da perda mesmo. E isso acaba sendo transferido para os receptores algumas vezes, né? Então, a gente tem, na verdade, é para preservar. A ideia é preservar essa questão dos dois lados. Muito bem, Domani, adorei nosso bate-papo, muito esclarecedor. Eu acho que depois disso tudo que a gente conversou, muita gente vai reavaliar, né? A própria família também vai reavaliar, porque a sua atitude pode salvar muitas vidas. Obrigada. Obrigada também. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem reportagem mostrando como funciona as lentes de contatos para os dentes. Também tem uma dica de moda com a Thaís Oliveira, que vai mostrar como a gente pode se vestir agora na meia estação. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, você já ouviu falar em lentes de contatos para os dentes? Não? Olha, a técnica é febre entre os famosos e promete mudar o sorriso e dar mais beleza ao nosso cartão de visitas. Claro que a nossa equipe foi saber como funciona. Vamos ver. Quem nos explica direitinho como é feito o procedimento é o odontólogo Danilo Neves. Ele nos mostra o caso desta paciente que tinha os dentes separados. Um software mostra como ela quer que fique o sorriso. É feito um molde e colocado um produto provisório, que já dá uma baita diferença, né? A gente vê aí nas imagens. Depois serão confeccionadas as lentes de porcelana, uma estrutura fina, com 0,2 milímetros. O paciente fica com um sorriso bem natural. O procedimento é indicado para quem tem dentes desgastados, amarelados ou desalinhados. Hoje, a lente de contato, ela é a grande vantagem para aquele paciente que quer mudar a sua estética, melhorar o seu sorriso, aquele paciente que tem a vergonha de sorrir. Então ele vem para trazer aquele conforto para que muitos pacientes que antes tinham vergonha ou não gostavam de ter uma vida social, consiga hoje não ter esse problema mais. Apesar de estar na Disney, Wesley não sorriu abertamente. Foi um sorriso discreto, diferente desta foto aqui, em que já abre mais a boca. Ele disse que os dentes pequenos sempre limitaram na hora de sorrir para a foto. Decidiu colocar as lentes de contato. Eu tive interesse em colocar as lentes depois que eu vi alguns casos de pessoas que tinham colocado e achei bem interessante. Eu fiquei com um sorriso bem natural, não dá para perceber que foi feito nenhum procedimento estético. E fiquei muito feliz com o resultado. Ele nos disse ainda que não sente nenhum desconforto. Fato confirmado por nosso odontólogo, as lentes se encaixam perfeitamente nos dentes. É preciso apenas ter cuidados normais e realizar manutenção a cada 6 meses. Então os cuidados é higiene básica, fio dental, escovação, como um paciente que não usa lentes de contato teria que fazer, né? Deve fazer, aliás, e frequentar o dentista frequentemente, a cada 6 meses. O que ele vai fazer no dentista a cada 6 meses? Simples, vai fazer uma avaliação, muitas vezes vai fazer uma radiografia de acompanhamento e muitas das vezes será feita uma limpeza dentária, como um paciente que não precisava de lente tem que fazer. Olha quem veio deixar o programa muito mais gostoso, essas delícias da Bom Leite. Sabia que o doce de leite Bom Leite fica delicioso nas panquecas do seu café da manhã? Pois é, depois do jantar é só escolher entre iogurte Bonfrutti bicamada, ameixa ou morango. Outra dica, se você é de Pernambuco, quer os produtos Bom Leite aí no seu negócio, é só ligar para esse telefone aqui, ó, que está aparecendo na sua tela, o DDD 81 3735 1062, ou acessar @bomleiteoficial e facebook.com/bomleite. O outono chegou e mesmo com esse solzão que está fazendo aí quase todo dia, às vezes o tempo dá aquela mudada e a gente fica sem saber o que vestir, não é mesmo? A Thaís Oliveira vai nos salvar e mostrar como a gente pode se vestir nessa meia estação, né, Thaís? Conta pra gente. Estamos passando por um período de transição, afinal estamos no outono, na meia estação, que é essa transição entre inverno e verão, e muita gente fica em dúvida o que é que eu vou usar, porque afinal, hora faz frio, hora faz calor, e aí, Thaís? Então eu vou te ajudar dando algumas dicas de peças que são, coringas nessa hora. A primeira delas é o kimono. Por ser uma peça mais leve, muito colorida, ela combina com esse período de meia estação. O kimono, que tem essa pegada oriental, mas ganhou o coração de todas nós brasileiras, veio para ficar e fica super legal porque é uma sobreposição mais leve, ou seja, se estiver quente, muito quente, dá para utilizá-lo, tá? Principalmente se tiver um tecido mais leve, e se tiver um pouquinho mais frio, ele não vai te causar tanto calor, né? Não vai te aquecer tanto quanto um casaco mais pesado. Então ele é ideal, uma escolha certeira e fica super legal para você usar com saias, com vestidos, com macacões, ele vai arrematar o seu look, isso é certo. Se tem uma peça que eu amo, é o vestido midi, e ele é super feminino, pode vir em diversas modelagens, ou mais justinho, ou mais folgadinho, ou um pouco mais encurtado, ou mais longuinho. Mas o importante é que ele te dá conforto, dá essa pegada mais leve, mas ao mesmo tempo não deixa tanta pele à mostra.
Ou seja, é ideal para essa meia estação. Escolha aí o modelo que você mais amar e arrase, porque a escolha também é muito bacana. E falando em peça-chave, a jaqueta jeans é uma peça indispensável em qualquer guarda-roupa para qualquer mulher. Claro que se o dia estiver muito quente, você não vai optar por uma sobreposição mais pesadinha como a jaqueta jeans, né? Então vamos combinar. E é super legal porque ela dá esse visual também mais descolado ao look. Se esfriar, coloca a jaqueta. E muitas delas têm detalhes destroyed, que também, permitem que o seu corpo respire, permite que você também tenha esse conforto. Então você une estilo a conforto e ainda, vai criar um visual super bacana. Então são 3 peças-chave e que vale a pena apostar nessa meia estação. Afinal, vocês sabem, né? O clima da gente é um pouco louco, mas mesmo assim, a gente não perde o estilo. Ai, Thaís, você como sempre trazendo dicas maravilhosas. Adorei, viu? Beijo, Ruiva. Vou para um rápido intervalo, na volta tem uma dica valiosa do nosso Nutri Jefferson Arruda. Ele vai mostrar como a gente pode escolher frutas e verduras na feira. Também tem uma reportagem mostrando empresas que se preocupam com o meio ambiente. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, você já sentiu dificuldade na hora de escolher frutas, verduras, legumes, hortaliças? Pois é, às vezes é difícil saber se o alimento realmente está bom. Hoje a dica do nosso Nutri Jefferson Arruda é para ajudar a gente nessa hora. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você que está em casa me acompanhando. Hoje estou aqui no Feira Livre da cidade para mostrar a você como escolher corretamente frutas e também legumes. É muito importante que você faça bem esse processo, porque você pode acabar comprando um alimento muito próximo da sua maturação máxima, o que pode comprometer aí a sua qualidade, ou você pode acabar comprando um alimento que já está estragado. Então é muito importante você identificar corretamente o perfil do alimento para poder fazer a escolha correta. Então vamos aprender isso hoje. Quanto à batata inglesa, é interessante que você faça a aquisição daquela que não apresenta brotos em sua casca. Porque aí, se você perceber a presença dos brotos, é porque o amido já se transformou em açúcar. É interessante também que você preste atenção se a batata não apresenta nenhuma camada que esteja esverdeada. Porque se a batata apresentar essa característica, é porque ela já liberou uma substância chamada solanina, que ela acaba se tornando tóxica. É importante também você prestar atenção se a batata não apresenta nenhum tipo de machucado ou se ela não está com cheiro de podre. Já em relação ao tomate, é importante você fazer a compra daquele que apresenta sempre a parte superior mais firme, certo? Lembrando que se o tomate já estiver muito verde, dificilmente ele será amadurecido. Preste atenção também aos sinais de podridão do alimento e também em relação ao seu cheiro. Ele não deve conter um cheiro muito forte, sendo assim, se ele apresentar essa estrutura íntegra, brilhante, como vocês podem ver, e sem nenhum amassado, ele está apto para o consumo. A uva é um alimento rico em resveratrol, que é um antioxidante muito potente que ajuda a prevenir a concentração de radicais livres no corpo e também o surgimento de outras doenças. É interessante que você compre a uva que não apresente uma coloração muito branca, porque aí vai indicar que ela não está tão doce. Uva não amadurece depois de colhida, então o interessante é que você consiga comprar uma que apresente toda a sua característica original. Se for uma uva roxa, que ela apresente a coloração roxa mesmo. Se for uma uva verde, como nós temos aqui um outro exemplo, que ela não apresente nenhuma coloração mais esbranquiçada, porque aí vai acabar interferindo em relação ao seu sabor. A maçã, rica em fibras que melhora o funcionamento do teu intestino, ela é um alimento que é muito utilizado no nosso dia a dia. Então é interessante que você aperte um pouco a maçã de um lado, certo? Que gire a maçã e aperte novamente para ver a firmeza de sua superfície, a firmeza da casca. Se a maçã apresentar um leve estalo, significa que ela está doce, ou seja, significa que ela está apta para seu consumo. Preste atenção também nas características originais da maçã. Se ela estiver com coloração que não seja comum do seu tipo, ou se ela estiver apresentando um tipo de odor, ou se ela já estiver apresentando um sinal de muito madura, já ficando podre, o interessante é que você não faça o consumo desse alimento. Para você que gosta de manter uma pele saudável e que também gosta de manter um pouco do bronzeado, invista na cenoura. Ela é rica em vitamina A,
um composto que ajuda também na regulação das células dos olhos. Então, você fazer o consumo regularmente desse alimento ajuda a manter a pele cada vez mais saudável e também ajuda a prolongar a marquinha do bronze deste verão. Já a beterraba é um ótimo alimento para quem pratica atividade física, pois ele contém alguns compostos que melhoram a performance do vaso sanguíneo, ou seja, a gente tem uma melhora do calibre e também desse fluxo sanguíneo, o que faz com que você tenha uma melhor adaptação para a atividade física. Então, um ponto em comum que esses alimentos apresentam é que, de acordo com o seu tamanho, nós podemos ter influência em sua maciez. Cenouras e beterrabas que elas apresentam uma dimensão muito grande, elas vão acabar sendo comprometidas em relação ao seu conteúdo. Eles podem não estar tão macios quanto você deseja. Então, se você busca comer uma cenoura ou uma beterraba que seja mais macia, prefira aquelas que são menores. Temos aqui para finalizar um maracujá, que é uma fruta rica em vitamina C, que também tem um potencial ansiolítico, ou seja, vai ajudar a minimizar o estresse e também a dar aquela acalmada para os dias mais agitados. Então, para você saber se o maracujá está ideal para fazer o suco, basta você balançá-lo. Quanto mais solto tiver o seu interior, maior vai ser a concentração do suco que ele vai produzir. Então espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês coloquem elas em prática na hora de comprar os alimentos. Muito obrigado e até a próxima! Nutri, adorei as dicas, vou colocá-las em prática, viu? Obrigada, beijo, até a próxima. Bom, gente, agora nós vamos conhecer instituições que são amigas do meio ambiente. O que é isso? Confere aí na reportagem. Conscientização ambiental tem que começar desde cedo. Por isso mesmo, as crianças do SESC estão sendo incentivadas a confeccionar os próprios brinquedos com materiais recicláveis. Copos reutilizados e rolos de papelão, objetos que demoram centenas de anos para se decompor, ganham uma nova função. Quanto mais a gente diminui a quantidade de resíduos sólidos, melhor para o meio ambiente, enfim, para o planeta, na verdade, né? O SESC tem essa preocupação na maioria das nossas atividades, que inclui materiais que a gente possa reciclar. Desde 2013, os funcionários daqui não utilizam copos descartáveis pensando no meio ambiente. Para você ter uma ideia, né, de 2013 para cá, cerca de 120 mil copos, isso no mínimo, nós deixamos de jogar na natureza. Por quê? Porque em todas as nossas atividades, inclusive no restaurante, nós mudamos a prática. A natureza está cheia de casos de poluição causados pelo descarte incorreto de materiais. Um canudo, por exemplo, leva 100 anos para se decompor totalmente. É muito tempo. Por ano, 100 espécies marinhas morrem por causa do canudo jogado na natureza. A Andréia é dona de uma loja que vende produtos sustentáveis. O canudo reutilizável, por exemplo, é um dos produtos que ela comercializa por aqui. O plástico é necessário em nossa vida. O grande problema é o uso desordenado desse tipo de material. E também a nossa loja, ela sempre leva um pouco, a gente incentiva para que a pessoa reflita acerca do quão é desnecessário algumas atitudes e incentiva a mudança de hábitos. No sentido de, por exemplo, andar na bolsa com um saquinho ecológico, um saquinho onde a gente consiga levar talheres. Esses aqui eles são de bambus, mas nada impede de levar o de casa mesmo, um talher de inox. E aí, levando na bolsa, quando a gente se depara com um local que só oferta a comida com descartável, a gente vai ter a oportunidade de recusar o talher descartável e utilizar o nosso, que vai estar lá guardadinho na bolsa. Assim como um canudo, que é um grande vilão da natureza. O canudo ele é leve, ele se espalha facilmente em direção ao mar, em direção nas vias públicas. Então, ter um saquinho desse na bolsa, ele quase não ocupa espaço e vai evitar com que a gente utilize algum tipo de material, como é o caso do canudo e do saquinho. E que tal unir uma boa bebida a uma prática sustentável? Esse café tem uma proposta pensando no meio ambiente. Tudo que a gente tem no espaço é tudo terceirizado, tem comida da fábula itinerante, tem as coxinhas, tudo é terceirizado e tudo é uma prática sustentável. Tipo, a gente utiliza canudo de vidro e de metal, não tem copo descartável, nada para viagem, a gente usa o descartável em si. Muito bacana, né? Uma atitude pequena pode ajudar a mudar o mundo. Parabéns aos gestores dessas empresas. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, hein? Amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.